senhores, a Cultura mostra novamente as imagens em transmissão direta de Indianápolis, Estados Unidos, acompanhando agora a segunda apresentação da seleção brasileira de voleibol masculino. Depois da grandiosa exibição diante dos Estados Unidos, quando o Brasil venceu por 3-7-2, cabe agora à seleção treinada pelo coreano Hwan Sung a responsabilidade de enfrentar o Canadá. Estamos com as imagens da Universidade de Bourbon, no estado de Indiana, mostrando o aquecimento de brasileiros e canadenses para mais um espetáculo de voleibol na programação dos 10º Jogos Pan-Americanos. O voleibol feminino do Brasil estreou hoje com uma derrota diante de Cuba. Cuba venceu 3-0. No basquetebol feminino, a estreia do Brasil foi diante do Peru. E o Brasil conseguiu uma fácil vitória, 117-48. O Brasil joga no basquetebol feminino neste sábado à tarde contra a forte representação norte-americana. E a seleção masculina de basquetebol joga nesta sexta-feira às 3h30 da tarde com transmissão ao vivo aqui na Cultura contra a equipe das Ilhas Virgens. E ainda hoje, depois do voleibol, os senhores terão as imagens da nova apresentação da seleção brasileira de futebol, enfrentando a seleção de Cuba. O Brasil que estreou no futebol, ganhando do Canadá por 4-1. Carlos Eduardo, ao nosso lado, acompanhando esta nova apresentação do voleibol do Brasil. Brasil e Canadá. Inicialmente dizendo que o Brasil hoje deve ser um time muito mais tranquilo. O Brasil hoje deve produzir um vôlei que realmente, e a tranquilidade do som, deve transmitir isso aos jogadores, a seriedade, a aplicação, mas com tranquilidade. E nós devemos, depois de passar por aquela barreira de fogo que foi ontem a primeira apresentação. E o Canadá, segundo o próprio José Carlos Brunoro nos informava, hoje após a partida Brasil e Cuba no vôlei feminino, o Canadá é uma força média apenas. O Clube Atlético Pirelli já teve oportunidade de vencer esta seleção. Alguns jogadores canadenses estão na Itália e não tiveram condição de voltar. E é um time de apenas condições técnicas razoáveis. Portanto, o Brasil pode produzir o seu vôlei normal e tentar aí uma segunda apresentação muito boa, uma segunda vitória. Brad, Bill, Eldon, Ed, Perry é o time do Canadá que inicia esta partida. O Brasil é aquele sexteto base que nós vimos no início do jogo de ontem contra a seleção norte-americana. Elder, Alberto, Carlão, Renan, Xandó e Bernard. Técnico coreano que dirige a seleção brasileira, Yong Hwan Sung. É um grupo único do voleibol, são 6 equipes, 6 seleções, 4 estarão classificadas para a fase final. Cuba, Canadá, Argentina, República Dominicana, Brasil e Estados Unidos. É evidente que o Brasil estará na fase final do setor de voleibol nos 10º Jogos de Indianápolis. Início da partida, retorno de José Góes. Bem, aí está a seleção brasileira começando o serviço nesse jogo contra o Canadá. O Brasil, com a vitória sobre os Estados Unidos, praticamente garantiu a sua participação na fase seguinte do voleibol masculino nos Jogos Pan-Americanos. O time brasileiro que começou ontem, nós repetimos a formação dele inicial: Elder, Alberto, Carlão, Renan, Xandó e Bernard. Esse é o time que está na quadra também. Hoje o comentário na Vila Pan-Americana girou todinho em torno da grande vitória, da boa apresentação do Brasil diante da seleção norte-americana. Reaparecem Bernard e Xandó. Bernard que foi prestigiado pelo técnico Hwan Sung, com resultados positivos, porque na primeira exibição a seleção do Brasil obteve uma jornada das melhores.
Joe Sexton sacando para a equipe do Canadá. É um dos jogadores de boa reputação no Canadá. Já foi convidado várias vezes para jogar na Itália, mas preferiu continuar no Canadá. Bola comprida, empata o Canadá 1-1. 1-1, primeiro set. Boa cortada. Xandó cortando com sucesso no meio da rede. O Brasil começou a usar o mesmo expediente que ele, a partir do segundo set ontem, utilizou contra os Estados Unidos. O Smith para trás. O jogador passa rápido às costas do levantador e quem vai bloquear fica com uma dificuldade incrível de subir. O que aconteceu nesse lance? Uma pancada realmente muito violenta. Trabalhando o Helder. Ganhou o Brasil de graça. Outra vez Helder. Xandó com vontade. Bola foi desviada pelo bloqueio, cai em cima de Brad. 2 para o Brasil, passa à frente. Aí está Xandó. Deu uma força incrível na cortada. Saque novamente de Alberto. Cortada de Brad. O Brasil ganhou de graça essa bola. Helder preparou. Bernard. Voltou do rebote. E a vantagem do Canadá. Saque é para Bill. Quadra liberada. Bill Knight. Cortado no Carlão com sucesso, número 9 do Brasil. Um dos novos prestigiados pelo técnico Hanson. Boa bola, boa bola. Excelente cortado no Carlão. O Brasil incrível nessa sua segunda exibição contra o Canadá. Aí está Xandó. Xandó espera a liberação da quadra. Mais um saque de Xandó. Brad colocando. Ele enganou na finta. Cultura mostrando ao vivo de Indianápolis, voleibol masculino, Brasil e Canadá. Você que acompanhou o jogo do Brasil contra os Estados Unidos, que terminou nesta madrugada, em quinta-feira, uma comparação entre o trabalho de ontem e esse comecinho do jogo contra o Canadá. O Brasil jogou e está começando realmente a partida já com posição determinada. Vai encontrando uma boa situação de colocação da equipe canadense. A vantagem é brasileira, 3-2. Se esperava até uma facilidade um pouco maior, mas acontece que realmente o Canadá está bem posicionado nas passagens. O Brad está trabalhando bem, um canhoto, e o canhoto fica difícil uma subida, fica difícil uma detenção de bola. 3-2 Brasil. Brasil, Canadá ao vivo, voleibol masculino, jogos pan-americanos. Chegou, Renan, colocando apenas, roda o time do Brasil. A jogada foi em cima do Well. Carlão. Saque convencional. Down. Ela voltou, ganhou o Canadá de graça. Preparada a jogada. Agora não deu. O Brasil já se armou contra a passagem do Brad, que é o canhoto,
camisa número 1, ele tentou novamente, na segunda bola, fazer a ligação. E a bola caiu do lado brasileiro, mas o sistema defensivo do Brasil, a zona de recepção brasileira, estava atenta. Depois, então, realmente foi na força. E aí o Canadá fez a bola descer. Tem a vantagem e o Brasil continua. O Brasil não pode cometer erros. Tem jogar o seu voleibol normal. Poderá propiciar a conquista da segunda vitória no voleibol masculino. Renan. Não, bola preparada. Volta o Suede. Helder preparou. Boa jogada. Xandó, quarto ponto do Brasil. Esse foi um lance típico e pela posição da câmera nós pudemos observar bem. O Helder, de costas para o adversário, tira dele a possibilidade de adivinhar para onde ele vai levantar essa bola. Então, ele poderia tanto tocar a bola para a saída de rede do Brasil, a ponta brasileira para fazer a bola passar, ou mudar totalmente para a entrada de rede. O adversário fica indeciso para onde vai subir. Isso foi fatal. 1 minuto, 30 segundos que eles se descuidam e esses 30 segundos são fatais. 4-2 Brasil. Cortado de Renan, houve o toque na rede do jogador do Canadá. Roda a equipe do Brasil. Wade Barrett. Veja outra vez. Bola tocada fora pelo Bill. E o Brasil sacando. A precipitação no saque com muita força, recupera a vantagem a equipe do Canadá. 4-2, primeiro set, Brasil à frente. Voltou, excelente a cortada do Breno. Terceiro ponto do Canadá contra 4 do Brasil. O Sexton. Voltou, agora Brasil. Bernardo. Roda a equipe do Brasil. A bola chegou bem às mãos do Helder. E quando a defesa consegue, na recepção, passar a bola, chegar a bola. Olha, o Carlão recebeu com tranquilidade, passou realmente consciente. Então o trabalho do Helder fica muito simplificado. E o Bernard apenas acompanhou. Não existia ali a força concentrada da equipe canadense e a nossa bola passou. O Brasil fora. Cortada do Ed Credit. A bola bateu fora. Aí está o Terry, número 14 do Canadá. O importante é que o bloqueio brasileiro está subindo. Nós vimos aí o Carlão colocando as mãos acima da rede, realmente. Ora, isso vai realmente de muita sorte ou não, quando a bola é explorada com força. Às vezes ela desce e às vezes escapa, como essa escapou. Bernard. Chegou Renan. Bola desviada pelo bloqueio. Nova vantagem para o Brasil. 4-3 no placar, primeiro set. Está o Carlão no meio da rede. Xandó sacando. Bola voltou. Tocou na rede canadense. É bola do Brasil. Ou não? Reclamou o Carlão. O árbitro 1 está dando a invasão. O Carlão não entendeu inicialmente, mas é bola brasileira. Contra o Brasil. 5-3. Bernard. Voltou no bloqueio. Dentro do campo do Brasil. Vantagem Canadá, caindo para o saque Ed Trelli. Brasil em vantagem 5-3. O processo de limpar a quadra, deixar tudo em condições normais. Nada veio para o campo do Canadá e é bola do Brasil.
ponto brasileiro. Sacando Bernardo. Brasil, Canadá, voleibol masculino, cultura nos Jogos Pan-Americanos. Esta transmissão tem o apoio do governo federal, através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Roda o time do Canadá, bola desviada pelo bloqueio. Primeiro set. Bola brasileira. Previsão. Foi sensacional. Partida que muitos não vão esquecer tão cedo. Brasil 3, Estados Unidos 2. Passou a bola pelo bloqueio. Passou para o Alberto, caiu no campo desguarnecido do Brasil. É bola do Canadá. Está Brad. Curiosamente, o Canadá não sofre influência do voleibol norte-americano, que acontece em outras modalidades, por exemplo, no basquetebol, no atletismo, na natação. Bola Brasil. A cantada foi em cima do Brad. Tudo igual no primeiro set, 5-5. Sacando o Renan. Boa bola. Veja bem, a bola colocada na paralela, quando o bloqueio brasileiro não teve condição de chegar e encostar por ali, a bola canadense passou realmente. Saque comprido, bola do Brasil. Terry colocou muita força na bola. Helder sacando. Trabalhou o Ed. Voltou. Preparou o Bernardo. Subiu. Xandó. Bola baixa do Xandó. Bola curta contra a rede. Caiu no campo do Brasil. Roda o Canadá. Veja aí o placar. É a vantagem canadense, 5-4. Que o Brasil começou melhor e depois sofreu aí problema no trajeto até agora e o Canadá conseguiu chegar. 6-4 e o Brasil precisa, daqui um pouquinho o som vai pedir tempo, mais um ponto aí, ele deve trabalhar um pouquinho. Olha que passagem bonita agora, novamente o Smith bem trabalhado. O serviço é de Elberto. Xandó, número 2 do Brasil. Elberto sacando. Furou o bloqueio brasileiro. O Brasil ainda não acertando totalmente no saque individual. É verdade. E aí é a condição principal, né? Porque se o saque entra forçado, a recepção não pode trabalhar tranquilo. A recepção não pode passar a bola para o levantador em boa condição. Quando o saque vem mais ou menos bom para a recepção, aí foi aquilo que nós mostramos, né? Foi aquilo que nós mostramos, a subida do Canadá. E agora existe a recuperação brasileira. Olha, o bloqueio amorteceu e depois a conclusão. Nesse lance, a invasão do Carlão, que reclamou, se eles notam,
E foi mais um ponto para a equipe do Canadá. Vejam aí, o Vazão, ele tocou e puxou de leve. É o tapinho do gato, né? Deu e puxou. E o árbitro estava bem atento. O Brasil encontrando muitas dificuldades que não esperava contra o Canadá nesse primeiro set. Daqui a pouquinho tem Brasil e Cuba futebol. O serviço. Helder levantou. Ela foi tocada para o Bernardo, voltou. Ed Dragues. Bola esquisita, uma jogada do Elberto. E é o tempo solicitado. É o tempo que o coreano pediu. Ele agora vai tentar acertar esta equipe. Vai conversar a respeito de saque, tenho certeza. Primeira bola do Elberto, veja lá. Ele conseguiu passar. Mas na sequência, que a bola foi forçada. Ele peito, né? Foi. Ele recebeu a medalha e não tem condição de ordenar esta bola, de tocar esta bola em condição para o companheiro. Olha, 8-4. O Brasil vai ter que reverter esse placar e não vai ser muito fácil no primeiro set. De qualquer maneira, essa equipe tem muito gás e mostrou isso na partida de abertura. É uma equipe muito aplicada. Acreditamos no Brasil ainda no primeiro set. Bom, a verdade é que o Brasil contra os Estados Unidos chegou a ter uma grande vantagem e perdeu o set. As coisas podem acontecer da mesma maneira nessa partida, quando o Canadá tem 8-4 na primeira série. Bom, pode ser que também o desgaste físico da partida que terminou pela madrugada esteja influindo, né, Dudu? Aliás, o Brasil pediu para que fosse alterado o horário. Inicialmente, o jogo estava marcado para as 14 horas, hora de Brasília. E nós estamos começando a mostrar Brasil e Canadá a partir de 20 horas. Houve um tempo a mais para um descanso. Mais um ponto do Canadá. O Carlão invadiu outra vez. Mais uma vez, tocou na rede. E interessante, ontem ele foi tranquilo, trabalhou muito bem. Hoje já está um pouco nervoso. Hoje já não está se posicionando bem. Olha o bloqueio. O canadense desviou, é vantagem do Brasil. A boa cortada de Xandó, roda a equipe do Brasil. Canadá comandando o placar nesta primeira série. Aí está Xandó. O Brasil não está forçando muito no saque, olha aí. Fácil a presença de Terry cortando. 9-4 o placar. Rodou a equipe canadense. Vejam outra vez. Neste lance o Canadá ganhou vantagem. E o canadense foi consciente para a bola, tanto que ele desviou a bola do bloqueio brasileiro. Ele não bateu simplesmente, explorou o bloqueio. Ele tirou a bola do bloqueio e não havia assistência nenhuma. Um bloqueio. Apenas um jogador. O que é isso? Isso não pode acontecer. Desatenção total da zona de recepção para a zona de conclusão da equipe brasileira. Uma bola fácil. O Helder, o Xandó, o Bernard, um olhando para o outro, e a bola caiu fácil. Mansamente no campo do Brasil. E a gente percebe a vibração do lado canadense, que eles não esperavam a facilidade que vem encontrando. Aliás, eles não esperavam ganhar nem o primeiro set. Essa é a verdade. Apesar de todo o trabalho que vem sendo executado no Canadá. Olha, a bola dentro outra vez, mais um ponto do Canadá. A sorte, inclusive, ditando alguma coisa contra o Brasil nesse primeiro set. Exatamente. Deu um branco em 2 lances seguidos da seleção do Brasil. E o Canadá vai aí logrando uma grande vantagem. Já ultrapassamos 22 minutos desse primeiro set. Mais um saque canadense. O Brasil não está bem nesse jogo. Helder preparou. Renan, bola canadense. Voltou no bloqueio. O Brasil ganhou de graça. Bernard, Helder preparou. Renan. Vantagem do Brasil. Roda a equipe do